Dom Pedro II, o Imperador do Brasil. Exatamente à história dele que vamos reagir no vídeo de hoje. Boas pessoal, tudo bem com vocês? Bem, comigo está tudo ótimo. Eu sou o Gabriel Rodrigues, como vocês já deviam saber. E no vídeo de hoje vamos reagir ao vídeo Dom Pedro II, o Imperador do Brasil, do canal Impérios AD. Vamos reagir um pouco à história dele. Um pouco não, porque são quase meia hora. Por isso não vou começar aqui com muita enrolação e vou logo para o vídeo. Mas antes disso, já sabem, se gostam deste tipo de vídeo, não se esqueçam de darem o vosso like, inscreverem-se aqui mais no canal se ainda não são inscritos. E é claro, de ativarem o sininho para ficarem ligados nos próximos vídeos que eu postar aqui no canal. E como é claro, se querem ter conteúdo exclusivo, não se esqueçam de tornarem-se membros aqui e também têm outros benefícios, é só irem aqui vai chover, por isso tornem-se membros se quiserem. Mas é claro, então, sem mais delongas, bora lá começar o vídeo. Meu filho, eu tenho que te contar uma coisa. Conta, pai! Sim, papai. Eu sei que nós tivemos nossos altos e baixos. Quem é Só este? baixos. E que eu nunca fui um bom exemplo de pai. Muito ruim. Mas eu queria te... Já posso imaginar que este aqui é o Dom Pedro I a dizer que vai deixar o filho para ir para Portugal. Que é o Dom Pedro II, é aquele pequenino que estava com uma coisinha em cima. Que é o Dom Pedro II, que é o do vídeo de hoje, é o Dom Pedro II, que é o filho do Dom Pedro I. O Dom Pedro II foi o imperador mais novo, que teve com 15 anos, foi emancipado e já tornou-se imperador do Brasil. E fez bastante coisas boas, até começar a fazer coisas más e as pessoas não gostarem e depois morrer e assim, essas coisas todas. Vou dizer que apesar de tudo, eu... O que, papai? Apesar de tudo, Este é o Dom eu Pedro sempre I, vou este te... aqui, este velho. Diz, E papai. aquele ali pequenino é o Dom Pedro Eu II. sempre vou te Amar, não abandonar, te sabe deixar sozinho no meio de golpistas políticos, com infância infeliz, órfão e longe de foi sua longe da sua família. família. É verdade Muito isso, bem. papai? Olha, Pedrinho, carrinho de sorvete. E fugiu. Cadê a carrocinha de sorvete, papai? Fugiu! Papai? Que é isto? Impérios AD. Anúncio! Salve, meus cavaleiros, aqui é o Thiago. Sejam muito Olá, bem-vindos Thiago. ao Impérios AD. Quantos brasileiros você conhece que são artistas, poetas, linguistas, estudam Vários. medicina, ciências naturais, que falam fluentemente 17 idiomas e mais 3 mais ou menos, que foi Nenhum. tradutor, geógrafo, diplomata, grafiteiro Nenhum, só o nas Imperador horas vagas dois. e que tem 14 sobrenomes? Só o Todas Imperador essas dois. qualidades Imperador só Dom Pedro um brasileiro II. teve. Dom Dom Pedro II. Pedro II. Simplesmente o maior brasileiro de todos os tempos. O maior brasileiro de todos os tempos Não é este. é, atenção, Chico Xavier! Não, é Dom Pedro II. Depende para quem você pergunta. Mas o fato é que Dom Pedro II recebeu a pesada responsabilidade de estabilizar e organizar uma jovem nação independente e que teve como missão de vida elevar o Império do Brasil a um nível respeitado internacionalmente. Mas nesse caminho ele encontraria políticas atrasadas e inimigos implacáveis que fariam de tudo para ter o poder e o controle desse gigante americano. Querido, Quem é este? cadê você, querido? Eu tô aqui, minha amada. Me prometa que você vai cuidar bem do nosso bebê, Dom Pedro II. Vai do abandoná-lo. nosso Pedrinho. Vai abandoná-lo. Claro, minha querida. Me Claro. prometa outra coisa, Pedro. O que você quiser, querida. Me prometa que você não vai casar com mais ninguém. O que é, querida? Não vai. Oh, Deus, é a febre. Não case com mais ninguém, miserável. Não. Já saltou a cerca várias vezes. Nascido no Rio de Janeiro, em 2 de dezembro de 1825, Dom Pedro II, com apenas 1 ano de idade, já passaria por um dos maiores traumas que uma criança pode ter. A morte Era de mãe. sua querida mãe, Dona Leopoldina. Ah. Mas o pai, Dom Pedro Você é vaca. I, era macho. Gostava de uma mulher, mais de uma mulher, e ao mesmo tempo. Várias. E ele se casou com ela, Amélia. Quem E é estavam Amélia? felizes, alegres. Vai que vai no inferno, seu satisfeitos. cachorro! Mas em 1831 eles entram no Manaus e vão para Portugal. Pois. E onde isso eu está o lembro. pai, estão seus filhos. Não. Mas seu filho não o Pedro, está aqui. O Pedro Não ficou está lá. aqui, Não, nem não aqui, ficou. nem em Ficou lá nenhum no lugar Brasil. disso tudo aqui. Ficou no Brasil. Ele está aqui, No Brasil. tão longe do seu pai, tão jovem, tão indefeso. Eu ficava muito chateado com o meu pai. Com 6 anos de idade ele já não tinha mãe e agora nem pai. Nem pai. Eles nunca mais se veriam de novo.
Mas Ele antes que novo. você comece a xingar Dom Pedro I de tudo que é nome, saiba que essa decisão foi a mais difícil de sua vida e graças a ele, a história do Brasil mudaria drasticamente. Verdade. E agora, você vai entender o porquê. Alguns dias antes, Rio de Janeiro, abril de 1831. Não Vaza entendo. Pedro. O que eu fiz pra merecer tanto ódio desses liberais pirracentos? Ah, pois. Dissolveu a Os Assembleia políticos. Constituinte, aumentou os impostos, perdeu a guerra da Cisplatina e Uruguai, pula cerca direto, arrebentou a revolta de Pernambuco, estourou a inflação, tá de treta com seu irmão em Portugal e ainda quer abolir a escravidão. Ele fez muitas coisas. Foi uma pergunta de más. retórica, tá? Desculpe, senhor. Ele foi muito Mas quer filho de saber, uma pra mim égua. já chega. Vou voltar pra Portugal com a minha família. E o filho Eles fica estão lá? em guerra e precisam de mim. E o filho? Senhor, por favor, peço que reconsidere. O Brasil entrará em anarquia e caos. E o que eu vou fazer? Volte, senhor. Ah, deixe vê se seu deixaste do filho. filho. Ah, pois é, que era um Meu filho? símbolo que ele ainda está Pedro? presente. Sim, senhor. Pois, Somente ele será capaz de manter o império unido e forte. tem razão. Ele é um símbolo que ele vai voltar e que não Eu o já concordo. abandonou. Mas só confio em uma pessoa para criar e educar o meu miúdo. Você! Você, Bonifácio. Bonifácio. Cuidarei dele como a meu próprio filho, senhor. Assim, Dom Pedro I deixa o que Brasil. triste. Mas aqui deixa seu filho. Um imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro II. E aqui, a sua história começa. A dormir no Natal. Acorda, Ok. Pedro. Anda. Coitado, tá com sono. Ah, tio Boni, deixa eu dormir mais um pouco. Mas já tá muito tarde, menino. Já são 6h30 da manhã. Olha o... Ah, tio. 6h30 é cedo. Vai fazer xixi e depois vem tomar café. Esse é mais um dia na vida do jovem Pedrinho II. Com 8 anos de idade. Isso é crime acordar com as Às crianças. 6h30 da manhã Ainda ele não é levanta, crime. toma seu café e como futuro imperador, rico, poderoso, o que você acha que ele vai fazer hoje, hein? Se você pensou nisso ou nisso, você não sabe de nada. Porque até às 10 horas da noite ele vai fazer isso aqui. Estudar? Pedrinho, qual é a raiz quadrada de 25 elevado a 3? 125. Também sou Conjugue o rápido. verbo defectivo reaver na primeira pessoa do pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu Foda-se, não sei. reuvera. Como se diz em inglês, república é uma droga. Republic is a sucks. shit. Muito bom, Pedro. Alguma dúvida? Algo assim. Está a dormir, coitado. Estudou muito. E todos os dias, das 7 da manhã às 10 da noite, ele estudou. Credo, tanto. Podendo brincar só 2 horas no dia. Não tinha vida. E José Bonifácio, seu tutor guardião, cuidava e escolhia pessoalmente os melhores mestres para o futuro imperador do Brasil. Que cheiro de maconha é essa? Mas Bonifácio foi preso e acusado de traição por rivais políticos em 1833, deixando Pedrinho sob os cuidados do Marquês de Itanhaém. Sem seus pais, afastado de suas irmãs, poucos amigos e agora sem Bonifácio, a infância de Pedro era Tadinho. triste e vazia. Mas se a situação de Pedro já estava ruim, não tema. Ela vai ficar muito pior. Coitado. Com a saída de Pedro I, o Brasil entrou no período regencial, que governaria a nação até que Pedro II atingisse a maioridade aos 18 anos. Mas quando Pedro tinha apenas 12 anos de idade, a treta rolou solta no Império. Facções políticas começaram a brigar entre si para ganharem o poder e o país mergulhou no caos, quase anarquia. A situação ficou tão descontrolada que a Assembleia Geral e o próprio povo brasileiro concordavam que só uma pessoa poderia trazer estabilidade como Dom símbolo Pedro vivo da União da II. Pátria. Com 14 anos de idade, Dom Pedro II recebe e aceita a declaração da maioridade em 23 de julho de Não foi com 1840. Um ano Não foi com depois, 15? Ah, passou em isso 18 mesmo. de julho de 1841, Dom Pedro II é coroado e aclamado imperador do Brasil. Com 15 anos, né? Foi antecipado Agora por o 14 Brasil e virou tinha um imperador com 15. adulto e com o imperador o país estava Adulto não era. calmo, tranquilo, sereno. Mas Pedro estava estranho, aflito, agitado. Normal, com essa Ei, idade, ser imperador de um tá país estranho, inteiro. né? Tá mesmo, irmão. A gente tem que ajudar ele. Pera aí, eu acho que eu tive uma ideia.
Senhor Pedro, eu acho que eu tenho Diga. uma solução para sua Está a subir paredes? agitação. Ansiedade. Olha aqui. Uma namorada? Melhorou? Como é que não melhora? E Vai. a solução seria ela. A bela para acalmar a fera. A estonteante, dolce italiana. A mãe dos Italiana? brasileiros, Teresa Cristina. Ele Teresa ficou tão louco Cristina. que casou por procuração em 30 de maio de 1843. Ela na Itália e ele no Brasil. E Pedro Credo! mal podia À esperar para distância? ter a sua amada em seus braços. E finalmente, em setembro, ela chega no Brasil, onde é recebida por seu ansioso marido. Senhor, eis sua querida esposa, Teresa Feia para Cristina. caraças, não? Morta? Tá bom. Feia? Cadê minha esposa? É esta aqui, senhor. Só pode ser alguma piada republicana de mau gosto. Me pegaram, hein? Olha, deve ser algum engano. Eu me casei com esta aqui, ó. Alta, magra, cabelão. Cabelão. Já ouviu falar em filtro, senhor? Não havia filtros antigamente. Traz uma Antigamente cadeira que não eu acho que havia eu vou filtros. desmaiar. Antigamente não havia Dom filtros. Pedro II precisou até sentar, porque Teresa Cristina era... Isto é verdade? Feia? Deixa eu procurar uma expressão certa pra não ser cancelado. Feia? Feia pra chuchu. É. Baixinha, fofuchinha, manca, nariguda. Pelo menos essa foi a primeira impressão que o nosso Pedro teve quando viu a esposa pela primeira vez. A beleza E interior antes é que mais você importante. chame o imperador de machista feiofóbico, tente se colocar no lugar dele. Essa foi a primeira foto que Pedro recebeu de Teresa. Filtrada na Itália. E essa foi a Teresa que Pedro recebeu. Ok. Dizem as crônicas que naquela mesma noite Pedro chorou igual uma criança com sua cuidadora, a Condessa de Belmonte. Eles me enganaram, da dama. Eles me enganaram. Mas o que Teresa tinha de menos, Pedro tinha de muito. Bonitão, alto, forte, quase 2 metros de altura. E por último, mas não menos importante, imperador. Com Claro. tantas qualidades Rico. assim, a mulherada perdia a cabeça com ele, mas ele nunca perdia a cabeça com ela, porque ele era casado. E tinha que ser fiel a sua esposa. O pai dele não foi, ele tem de ser, né? Condessa de Barral. Boa tarde, senhor. Então, vim lhe apresentar uma proposta de Casamento? tributação das suas terras. Claro, meu senhor. Vamos entrar e discutir melhor essa proposta? Senhores, tenho assuntos importantes de Estado a tratar. Com licença. Importantes. Motel? Eu disse, Mas eu Pedro disse, se eu disse. arrependeu. Ele queria mudar de vida. Ser um marido melhor. Mas tinha que sair daquela capital pecadora, o Rio de Janeiro. Aquele antro devasso da Ainda é até perdição hoje, né? desenfreada. Pelo que sei. Então ele começa a subir. E quanto mais ele subia, mais ficava perto do céu. Mais perto de Deus. Claro. E mais ele subia. Mas quando não dava mais para subir, ele parou. E ficou. E em 16 de março de 1843 criou uma cidade. Uma bela cidade. A cidade Qual? dele, com o nome dele. Petrópolis. Entre Petrópolis, palácios, cervejas, até catedrais e hoje. até uma quitandinha, a cidade era um pedacinho da Europa que Pedro tanto amava e admirava. Não E venciado. assim, em todos os verões, a cidade e seu palácio imperial se tornavam a capital e o nós centro alemães. cultural do país. Com o friozinho serrano, Pedro se tornou ainda mais calmo e discreto. Gado, comuna, Só falava o racista, suficiente e quando necessário, e era extremamente culto, tendo nos livros a sua melhor companhia. Não à toa, Pedro era considerado patrono das artes e das ciências e admirado por famosos eruditos como Nietzsche e Victor Hugo. Ele amava e se dedicava tanto à educação que disse: se não fosse imperador, gostaria de ser um professor. Não conheço interessante. tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens de amanhã. É, claro, muito, muito. Financiou e desenvolveu o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Imperial Academia de Música, o Colégio Pedro II, referência nacional de ensino até hoje. Investiu na Imperial Escola de Belas Artes. Ele era tão respeitado no mundo científico que o próprio Charles Darwin declarou:
O imperador faz tanto pela ciência que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito. Já em 1846, com apenas 20 anos, Pedro começa a viajar pelo Brasil. Pedro queria ver o povo e o povo queria ver Pedro. Por onde ele passava, a cidade parava. O povo amava seu imperador, como pessoa e Ela como mesmo governante. cimenta. Pedro governava uma monarquia parlamentarista, dividida entre conservadores e liberais, com seus ministros, deputados e senadores eleitos pelo povo que exerciam suas respectivas funções de acordo com a Constituição. Mas como ele era o chefe do poder moderador, ele podia colocar e tirar quem ele quisesse. Ah, E então se o ele é político fácil. não prestasse... Peraí, você não sabe nem quanto é 2 mais 2 e ainda quer ser político? O que você Não. tem a dizer à sua defesa? Senhor, foi o povo Cala que... a boca! Vai aprender a ler e escrever primeiro, seu cachorro. Credo, que agressividade. Hadouken! Aí o Brasil quebra e não Street sabe por Fighter. quê. E por mais que isso não seja nada democrático para os padrões modernos, a Constituição Imperial dava esse poder a ele, então não tinha nada de ilegal ou tirano nisso. Mas de acordo com o historiador Roderick Barman, uma das maiores referências do Brasil Império, ele demonstrava claro respeito pelas instituições, intervindo apenas em casos flagrantes de incapacidade. Por isso, de deve acordo ser. com o historiador, Pedro era visto como alguém indispensável para a paz e prosperidade permanente do Brasil. Será? Mas Pedro começaria a ter grandes preocupações. E elas tinham nome: Guerra dos Farrapos e Revolução Praieira. Rio Grande do Sul e Pernambuco Guerras. se levantaram com ideais republicanos de independência, mas as duas foram suprimidas pelo Império, mostrando que, apesar de muito jovem, Dom Pedro lutaria para manter a unidade da nação. Só que agora, um velho fantasma atormentaria o imperador: Quem? o comércio de escravos com a África. Ah, E como campeões do abolicionismo e com a Revolução Industrial como uma boa propaganda de troca, os britânicos resolveram dar uma ajudinha. My Lord, My Lord. muita honra venho trazer-lhe o respeitoso e diplomático decreto Bill Aberdeen. Bill Aberdeen. Ok. E esse decreto diz o quê? Que vamos arregaçar inteiro qualquer navio negreiro brasileiro, resgatar os escravos, prender todo mundo e invadir o Brasil se vocês não pararem o comércio agora. Ok, boa. Muito bom. Pera aí. Muito bom. É impressão minha ou vocês estão ameaçando a gente? Meio que isso. Estamos sim, senhor. Ok, mas o máximo que eu posso fazer é apresentar calmamente a sugestão ao parlamento. Eu já disse para acabar com o cocô desse comércio há muito tempo. Querem levar tiro na bunda, seus jumentos? Pedro II, abolicionista declarado e que nunca teve escravos, aproveita a oportunidade para pressionar o parlamento e nobres brasileiros que não queriam ceder. Mas Pedro estava intransigente. Prefiro perder a coroa a tolerar a continuação do tráfico de escravos. Uau. O parlamento não tinha outra opção. O comércio com a África tinha que acabar, e ele acabou com a Lei Eusébio de Queiroz em 4 de setembro de 1850. Isso não deixou só os senhores e nobres do Brasil nervosos. Vários reinos africanos também ficaram revoltados com essa decisão do Ocidente. Claro. Segundo o renomado historiador queniano Bethuel Ogot, reinos como Daomé e Ashanti e outros reinos africanos eram obstinadamente contra o fim do comércio de escravos. Por que será, né? Dom Pedro II havia dado o primeiro passo num longo, doloroso, mas importante processo de abolição no Brasil. Agora, com apenas 35 anos de idade e 20 anos de governo, Dom Pedro II conseguiria o que ninguém havia conseguido em mais de 300 anos na história do Brasil: estabilidade e prosperidade social, política e econômica. Mas isso não vinha sem trabalho. E como Pedro trabalhava? Os registros mostram que a rotina normal de Pedro começava às 7 da manhã e ia até às 2 da manhã do dia seguinte. Uau! Só dormia E como 5 é horas. que você acha que Dom Pedro II, o imperador de um grande e rico país, ia pro trabalho, hein? Sai da frente que o imperador tá passando! Carruagem. Se você acha isso, você tá errado. Porque E ele aqui, a usava pé? isso aqui e só. Ok. E essa cadeira? simplicidade conectava o povo ao imperador, que era ainda mais visto e respeitado como o imperador cidadão. E se fora de casa a vida de Pedro era um mar de rosas, dentro dela era um drama. Ele tinha perdido seus 2 filhos homens, Afonso Então. e Pedro,
E isso foi devastador para o Ele imperador, teve uma que filha sofria depois, eu sei diariamente disso. com a sua perda e com o futuro da nação. Mas Ele ele teve uma também filha. teve duas filhas, Leopoldina e Isabel. e a mais velha, Isabel, sua Essa futura conhecemos. herdeira. E por mais que ele amasse Isabel, ele a deixava longe da vida política. E Pedro cada vez mais se envolvia na vida pública e cada vez mais era respeitado. Ele tinha tanta confiança no povo que ele andava sem proteção nenhuma pelas ruas. Credo. Mas Corajoso. o perigo real vinha de fora do país. 2 incidentes colocariam o Brasil na mira britânica novamente. Ei, mano, tá sabendo que o navio britânico cheio de mercadorias acabou de virar na praia? Um navio britânico virou cheio de mercadorias, mano? Uau. Pois é, acabou de acontecer. Triste, né, irmão? Vão roubar. Irmão? Imaginei. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Acho que E o não tinha outro televisões, incidente assim. foi a prisão de 2 oficiais baderneiros da Marinha Britânica no Rio. A situação entre os 2 reinos estava tensa. O cônsul britânico Douglas Christie ameaçou entrar em guerra e afundar qualquer navio brasileiro que avistasse se suas demandas não fossem atendidas. Mas ceder estava fora dos planos de Pedro. Quem o Reino Unido pensa que é? O rei do mundo? Uma potência Mas mundial, eles são sim. mesmo, senhor. É, pois. Era uma potência Tá. mundial. Mas eu não tenho medo deles. Já derrotamos Devia franceses, holandeses e podemos derrotar ingleses também. Aqui é BR, irmãos. Senhor, se os ingleses atacarem, o que devemos fazer? Fugir. Matem todos. E Christie não esperava por isso. Temendo uma guerra sangrenta, ele tentou recuar para a diplomacia, mas já era tarde. Nenhum dos 2 lados cedia e a chamada Questão Christie cortou laços entre o Brasil e o Reino Unido em 1863. Mas apenas um ano depois, uma guerra civil estourou no Uruguai e o Brasil resolve intervir para recuperar a tranquilidade na região. Mas nas sombras desse conflito, uma nova e perigosa ameaça surgia contra a soberania do Brasil. Toque, toque. Os britânicos. Quem é? Reino Unido. Merda. Calma aí, tenho-vos de interromper para dizer-vos para vocês compartilharem este vídeo nos grupos do WhatsApp e com os vossos amigos, e é claro, e também de comentarem o que estão a achar do vídeo e também ideias para próximos vídeos, ok? Como é isso, então, bora lá continuar para os últimos minutos do vídeo e ver. Solano Lopes. Solano Lopes? Quem é O Solano ditador Lopes? paraguaio aproveita a tensão do Paraguai. Brasil no Uruguai e invade o Mato Grosso. Em seguida foi a vez da Argentina e de lá Solano partiria para o fragilizado Rio Grande do Sul. E Pois, só no uma Sul tem sempre resposta muitos viria do conflitos. imperador. Guerra. Em dezembro de 1864 iniciava a Guerra do Paraguai, o maior conflito da história sul-americana. Para dar o exemplo à nação, Pedro quis participar da guerra pessoalmente, mas quando foi negado pelo parlamento, ele disse: "Se os políticos podem me impedir que siga como imperador, vou abdicar e seguir como voluntário da Voluntário pátria." da pátria. Muito nobre fazer isso. Muito nobre fazer isso. O governo não tinha outra alternativa senão deixar Pedro lutar. Depois de 6 Claro. anos de guerra, Solano foi derrotado 6. e o Paraguai saiu praticamente destruído Mesmo da assim, guerra, 6 anos já é muito. com 300 mil mortos. No Brasil, foram quase 100 mil baixas e um rombo nos cofres 100 mil. públicos inevitável. Pois, Mas o ninguém Brasil também. estava com as bases econômicas sólidas graças aos investimentos e iniciativas dele, o liberal Quem? abolicionista, o pai do capitalismo brasileiro, Barão de Mauá. Barão de Moa. De E o Mauá. Brasil cresceu ainda mais após o conflito, principalmente depois dos pedidos formais de desculpas do Reino Unido feitos pela Rainha Vitória através do embaixador Edward Thornton. Essa vitória diplomática sobre a nação mais poderosa do mundo encheu o Brasil de orgulho e elevou a moral de Pedro Uau. ainda mais perante a nação, como exemplo de cidadão e líder. Mesmo Mas no ciumenta início ela. dos anos É mesmo 70, ciumenta. Pedro enfrentaria outra questão Já tá velho. quase tão grave quanto uma guerra aberta: a questão religiosa. Senhor, a igreja tá cheia desses Lixoso. porcos maçons do mal. É, e o Papa já mandou o senhor expulsar essa cambada toda, hein? Olha a bula dele aqui, ó. Gente, mas maçons também são filhos de Deus. Não devias ter dito isso. Então, o senhor é maçom? Não, eu não. Oh, não, o imperador é maçom? Ai, meu Deus! Maçom. Estamos nas mãos de Satanás. Lixou tudo.
Não, Pedro não era maçom, era cristão. Mas não via nenhum problema em ter maçons católicos, se é que isso faz algum sentido. Mas a igreja não quer maçons, expulsa maçons, desafiam Pedro, Pedro não gosta, Pedro prende bispos. Com essa confusão toda com a igreja, Pedro ganhava inimigos fortes, poderosos, Claro. que alimentariam um desejo de vingança diabólico contra o imperador. Mas nada disso abalava Pedro e sua moral. Dislike the hater, né? Guerra do Paraguai vencida, relações com o Reino Unido retomadas, crescimento econômico, reformas políticas, a reputação do Brasil crescia no exterior, abertura para o investimento privado e estrangeiro, imigração aumentou, novas estradas de ferro. Dom Uau. Pedro era tão respeitado nos Estados Unidos que durante a Guerra Civil Americana ele era visto pelos dois lados da guerra como o único possível mediador entre eles. Com o próprio Abraham Lincoln declarando que preferiria ter Dom Pedro como mediador na guerra do que qualquer outro monarca europeu. Uau, literalmente. Mesmo com todo esse prestígio e respeito, Pedro ainda tinha um fantasma antigo para exorcizar e que o atormentava há muitos anos. Senhor, espero que aprove. O quê? Este será meu último ato, Nabucco. A escravidão tem que acabar. Não acabou contigo. Mas está preparado para as consequências, Senhor? Custe o que custar. E o Senhor não estará sozinho nesta luta. André Rebouças, Quem é este? José do Patrocínio, Luiz Gama, Sei quem são. Isabel. Ah, Isabela é Essa filha, né? será a batalha das nossas vidas. Estes foram grandes heróis que lutaram contra um sistema econômico poderoso, Precisa Isabela. mas podre em todo sentido humano. Literalmente. Mas o maior ato da vida de Dom Pedro II não viria pelas mãos dele. Em junho de Pela princesa Isabel, 1887, ele ficou estava doente. muito doente e recebia tratamento na Europa. Foi Mas ao antes de Portugal. partir, ele deixara sua filha, a princesa regente Isabel, com a honra de colocar um Isabel. ponto final no que o próprio imperador chamava de a vergonha nacional. Portanto, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, colocando fim Lei Áurea. definitivo na escravidão no Brasil. Ao saber disso, Pedro chorou copiosamente enquanto dizia: "Demos graças a Deus, grande povo, grande povo." Ao retornar ao Brasil, foi saudado e recebido com muita alegria. Ah, ele retornou Mas ao a Brasil, não escravidão sabia. e seu fim ainda deixariam marcas profundas na história do Brasil, no seu povo e no próprio imperador. E essa é, infelizmente, a principal mancha que atormenta a imagem de Dom Pedro II e da família imperial brasileira. Até hoje. Tirando qualquer contexto da época, é fato que o Brasil foi o último país ocidental a acabar com a escravidão no seu território. Sério? Aliás, muitos comparam a Sabia. escravidão brasileira com a americana, que aboliu a escravidão no seu território 23 anos antes. Mas colocando essas afirmações dentro do contexto da época, essa situação fica muito mais complexa e complicada do que simplesmente quem acabou por último com a escravidão. Uma das mais influentes autoridades na escravidão das Américas, o historiador americano Frank Tannenbaum, no seu livro Slave and Citizen, na página 110, diz: "A abolição da escravatura nos Estados Unidos foi cataclísmica e violenta." E ele tem razão. A abolição abrupta da escravidão nos Estados Unidos causou a guerra civil mais sangrenta da história desse continente, com quase 1 milhão de pessoas mortas. Já aqui no Brasil, segundo o historiador americano Martin Marger, a abolição foi gradativa e causou menos inquietação e revoltas sociais e políticas, ao contrário dos Estados Unidos, onde seu fim rápido levou a uma guerra civil cataclísmica. E Dom Pedro II, amigo pessoal dos abolicionistas americanos, sabia que se encerrasse a escravidão abruptamente no território brasileiro, uma guerra civil poderia acontecer com centenas de milhares de pessoas mortas. É porque os senhores de terra e donos de escravos eram muito mais poderosos do que muita gente gosta de admitir. E foram esses Dinheiro. mesmos senhores contrariados e prejudicados que incentivaram um golpe fatal no coração do Brasil em 1889. Marechal Deodoro da Fonseca lidera o golpe militar que expulsa Dom Pedro II e sua família do seu próprio país. Sem o Estão a povo ver? saber, sem o povo querer. E foi pelas mãos deles que o maior brasileiro foi expulso de sua própria terra. Com um golpe a República nasceu e com um golpe o nosso Pois. legado foi destruído. E assim o Brasil seguiu, com golpe Como a sobre República. golpe, sendo Golpe. corrompido por dentro. E mesmo assim, longe da sua terra, as últimas palavras de Dom Pedro II deixam claro sobre onde ele sempre quis estar.
é terra de meu país. Desejo que seja posta no meu caixão se eu morrer fora da minha pátria. Dom Pedro II. Uau. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. Com 60 e tal anos, não foi? E adeus. Ótimo vídeo, literalmente contou a história bastante, com mais detalhes do que já vimos num vídeo aqui, a explicar mais ou menos isso, mas foi a explicar sobre o Império, era a história do Império e não do Imperador em si, mas explicou bastante bem, ok? Há coisas que podem não ser verídicas, porque é muito difícil saber o que é verídico, porque já fui há bastantes anos atrás, e é difícil saber, né? Mas, mesmo assim, a história é bastante impressionante, como ele foi uma pessoa que ergueu o Brasil à glória, que ele era uma potência mundial, e que depois, por causa do fim da escravatura, que é uma coisa boa, no caso, mas os mais ricos, a elite, não via como isso, porque perdia a mão de obra gratuita, porque eram escravos, né, fazendo tudo por ele, sem terem de pagar nada, não gostaram e deram um golpe militar, e depois foi golpe atrás de golpe, na República toda, e expulsaram a pessoa que fez mais bem ao Brasil, que era ótimo para o Brasil, expulsaram do próprio país, tipo, não tenho palavras para descrever o que é isso, literalmente não tenho palavras, uau, literalmente uau. Mas pessoal, não se esqueçam de seguir-me aqui nas redes sociais, que é o mesmo arroba em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e assim, por isso sigam-me lá e fiquem ligados aqui no canal às quintas e domingos, às 3 da tarde Portugal, 3 da tarde do Brasil, que é quando eu posto vídeo. Mas o vídeo de hoje já vai ficar por aqui, eu adorei reagir a isto e foi isto. Então o vídeo de hoje foi este, espero imensamente que vocês tenham gostado. Agora, vaiam aqui, que tem aqui um vídeo para vocês verem e aqui tem a minha carinha para inscreverem-se no canal, tornarem-se membros e assim, por isso façam isso. Mas então, o vídeo de hoje vai ficar por aqui e fui. Até ao próximo vídeo.